Vocês estão sabendo o que a gente vai falar hoje ou não? Estão assustados? Nervoso? Gente, é o seguinte. Eu me planejei, falei para o William, para a gente dividir esse estudo em 2 sábados. Tá? É lógico, não tem como a gente pregar a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, em 2 dias, tá? Em 2 horas ou 2 horas e meia. Tá bom? Deus levou 7 dias para fazer o mundo, Deus é Deus. Quem dirá eu que vou pregar de Gênesis a Apocalipse em 2 dias? Impossível. Tá? Mas, eu vou dar um panorama geral, vou dar uma ideia macro do cronograma de Deus para a era humana. Então, você não vai sair daqui especializado em escatologia. Tá? Em 2 dias não tem como a gente fazer isso. Eu não vou te dar datas precisas, eu não vou falar para você o dia e a hora que Jesus vai voltar, porque eu ia levar uma bronca do pastor se eu fizesse isso, tá bom? Até porque eu não tenho essa informação, tá bom? Senão eu passava, mas eu não tenho, Deus não me honrou com essa informação. Então, assim, você vai sair daqui com uma ideia macro do que é a escatologia, qual é a etapa, passo a passo, que Deus destinou para os homens, para a era humana, para viver nessa terra. Amém? Gente, primeiramente, eu quero dizer que a escatologia que eu vou pregar para vocês hoje aqui, ou que eu vou ensinar, ela é uma escatologia pré-tribulacionista. Eu quero deixar isso bem claro no começo, por quê? Porque pode ser que talvez alguém que esteja aqui não seja pré-tribulacionista. Tá? O que é ser pré-tribulacionista? É acreditar que o arrebatamento da igreja, se você não sabe o que é isso, eu vou te explicar, só que só na próxima aula, tá? Nessa ainda não. Que o arrebatamento da igreja acontece antes da tribulação que virá sobre o mundo. Ok? Existem os pós-tribulacionistas, os mesotribulacionistas, ou eles chamam também de médio-tribulacionistas. Se você é algum desse tipo, não fique envergonhado, não fique tímido e não fique bravo comigo também. Mas eu, estudando as Escrituras, tenho uma percepção melhor do plano de Deus para a igreja ser pré-tribulacionista. Tá? Esse é o meu entendimento e é o que a gente prega no Rema e aqui na igreja. Então, se você tem uma visão diferente, depois a gente pode discutir sem problema nenhum, a gente vai ter um momento de perguntas e respostas, tá? Mas eu quero que você fique confortável e não fique com aquela sensação, nossa, esse cara só está falando heresia. Porque eu não estou aqui dizendo que o pré-tribulacionismo é a verdade absoluta, tá bom? Mas eu quero te passar a interpretação que eu acho, tá? Pelo contexto geral, olhando de Gênesis a Apocalipse, mais correto. Tá bom? Tamo junto, te amo e eu sei que você me ama também. Amém, gente? Glória a Deus. É bom a gente falar isso, bem antes de começar. Vamos lá, o que é escatologia? Escatologia nada mais é do que uma palavra portuguesa que foi traduzida ou transliterada do grego, que é escatos mais logia, ou seja, é o estudo dos tempos, do fim, dos acontecimentos finais. Antes da gente entrar diretamente no cronograma de Deus, dá para liberar a timeline aí? Só para mostrar para eles como vai ser a ideia mais ou menos. Ah lá, você que está no fundo, com certeza não está enxergando muito bem. Tá? Se você está, Deus te abençoou com uma visão maravilhosa. Mas as pessoas que estão aqui na frente possivelmente estão enxergando. O que a gente tem aqui? A gente tem uma timeline, uma linha do tempo. O que é isso? É o cronograma de Deus para a era humana. Então a gente tem aqui desde eras passadas até novos céus e nova terra, que é o grande finale da era humana. Ok? Hoje a gente vai falar um pouco e passar por eras passadas, a queda, a promessa, a lei, os profetas, e vamos chegar no Messias. Vocês estão vendo que eu dividi em fases. Existem algumas pessoas que dividem em dispensações, mas isso eu precisaria de um tempo muito maior para poder destrinchar isso. Então, por isso que eu dividi em fases mais macro, para te dar uma informação macro, tá bom? No próximo sábado, a gente vai falar sobre o período da igreja, vai falar bem pouquinho, depois a gente vai entrar mais a fundo no arrebatamento, a tribulação, a segunda vinda de Cristo, o milênio, novos céus, nova terra. Então, hoje a gente vai falar mais ou menos aí uns 45, 50 minutos, tá bom? E vai abrir para perguntas e respostas. No sábado que vem, coma bastante, sabe? Se exercite, fica bem disposto, porque talvez vá durar a ministração, o ensino, de 1h20 a 1h30, mais ou menos.
tá bom? Eu quis dividir assim porque fica mais claro na minha cabeça e vai ficar mais claro na sua também. Amém, gente? Glória a Deus. Vamos lá. Você vai ver que eu não vou abrir tanto a Bíblia hoje, mas semana que vem eu vou abrir bastante. Então, fica tranquilo, tá bom? Glória a Deus. Vamos lá. Gente, antes da gente entrar, propriamente dito, na timeline, né, falando de eras passadas, a gente precisa conceituar algumas coisas. Primeiro, a gente precisa entender o que é a morte. O conceito da morte e aonde ela surgiu. Se a gente for resgatar, eu gosto de começar a escatologia falando de Gênesis. Tá? Tem pregador que começa falando de escatologia lá em Tessalonicenses, em Mateus. Eu gosto de começar a escatologia falando de Gênesis, tá? Que é o início de tudo, porque nada mais é do que o panorama bíblico, o cronograma bíblico de Deus, ele envolve desde Gênesis até Apocalipse. Okay? E a escatologia está compreendido nisso. Então, se a gente resgatar a história de Deus criando a terra, a gente vai perceber que Deus cria todas as coisas, e quando eu falo coisas, eu falo o reino animal, o reino vegetal, eu falo o mar, o sol, a lua, as estrelas, tudo aquilo que são coisas, tudo aquilo que o homem tinha o domínio sobre, Deus cria em 5 dias. E é interessante que quando Deus cria essas coisas, Deus diz, haja tal coisa. Não é? Ele fala, haja o sol, haja a lua, haja o reino animal, o reino vegetal, haja os animais. Então, Deus diz, haja. Mas diferentemente de quando ele vai criar o homem no 6º dia, ele não mais diz, haja o homem. Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A Bíblia, ela nos informa que Deus olha para dentro dele mesmo e diz assim, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus está dizendo na terceira pessoa do plural e não na primeira pessoa do singular, eu crio o homem. Não, ele está dizendo assim, façamos o homem. Isso quer dizer o quê? Primeira pessoa do plural, perdão. Nós façamos o homem. Então, tem algum professor de português aqui para me corrigir? Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Ou seja, quer dizer que Deus não fez o homem sozinho. Ele teve ajuda de alguém. Amém? E a gente, estudando as Escrituras, a gente vai perceber que Deus teve ajuda de nada mais, nada menos do que o Espírito Santo e a segunda pessoa da Trindade, que até então não era conhecido como Jesus, tá? Mas era a segunda pessoa da Trindade, Deus Filho. Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo criam o homem à imagem e semelhança deles. Se Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, como é que é esse negócio? São 3 ou são 1? Na verdade, é 1, mas também é 3. É assim, é um ser, é um Deus, mas se manifesta em 3 pessoas diferentes. Amém? Então, quando Deus cria o homem, ou o Espírito, o Filho e o Pai criam o homem à sua imagem e semelhança, quer dizer que assim como Deus é trino ou tricotômico, o homem também é criado um ser tricotômico. Ou seja, o homem é criado um espírito, tendo uma alma e habitando dentro de um corpo. Então, Deus cria o homem um espírito. Por que o espírito primeiro? Porque o espírito é a parte mais importante. Não que as outras não sejam, óbvio que são. Mas o espírito é o mais importante porque é através do espírito que o homem conseguiria se relacionar com Deus. Que o homem conseguiria ter comunhão com Deus, relacionamento com Ele. Ok? Deus é espírito, importa com que o homem se relacione com Ele através de um espírito. Então, Deus cria o homem um espírito. Mas Ele também dá ao homem uma alma. E o que é a alma do homem? A alma do homem, podemos dizer que é a mente do homem. A mente, ou a alma do homem, é onde estão todos os pensamentos, onde estão todas as emoções, onde estão todas a capacidade decisória do homem, o poder de decisão, de escolha, a parte racional humana, está na sua alma, está na sua mente. E o que Deus faz? Deus pega a sua alma, pega o seu espírito.
como se fosse uma coisa só, junta tudo e coloca tudo dentro de um pedaço de barro chamado corpo humano, e a partir de então, o homem começa a ser um ser vivente. E ele utiliza o corpo humano dele como interface, ou seja, para trabalhar, para agir, para se manifestar na terra natural. Amém? O homem criado imagem e semelhança de Deus. Isso quer dizer que o homem era praticamente um semideus na terra. Se você for ler em Salmos, a Bíblia diz que Deus criou os céus para ele, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Então, era mais ou menos assim que a ideia de Deus. Olha, homem, aqui no céu sou eu que mando. Eu faço o que eu quero, eu governo, eu mando aqui. Faz o seguinte, eu estou te dando uma terra. Governa, domina. Aquilo que eu faço no céu, seja exatamente você uma réplica aí na terra. Então, essa era a ideia inicial de Deus. Amém? O homem era perfeito, perfeito em espírito. Ele tinha comunhão com Deus todo dia, à tardinha, 6 horas da tarde. Na viração do dia, Deus descia até o Éden para ter relacionamento e comunhão com o homem. Não tinha nenhuma interrupção, não tinha nenhuma mancha. Deus é santo na sua essência e o homem também era santo. Santo com santo funciona. Santo com santo tem relacionamento. Dá certo, dá liga. Entendeu? Era uma conexão perfeita. Tudo era lindo, maravilhoso, mas quantos de vocês sabem que Gênesis 3 vem depois do 1 e do 2? Vem. A matemática não deixa a gente, não desmente a gente. Gênesis 1 acontece, Gênesis 2 acontece, mas Gênesis 3 também acontece, e é algo que nós conhecemos como a queda do homem. Então, olha só, Deus, quando faz o homem, eu falei para vocês que ele cria todo o reino vegetal. Tá? Se hoje a gente tem em torno de 2.500 espécies de árvores, possivelmente, com certeza, lá no Éden a gente tinha mais do que isso, porque talvez algumas entraram em extinção, ok? Então, Deus colocou para Adão e Eva desfrutarem de mais de 2.500 espécies de árvores, para eles comerem à vontade. Então, alguns questionam, puxa, Deus é ruim, por quê? Porque ele colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal para Adão cair, e ele sabia que Adão ia cair. Puxa, que Deus ruim, né? Será? Um Deus que coloca mais de 2.500 tipos de árvore e fala assim, Adão, come de tudo, cara. Desfruta. É seu. Mas eu vou te falar um negócio. Uma só. E essa aqui, ó, você não pode comer. Só uma. Mas você tem 3.000, 4.000, 5.000 tipos para você desfrutar. Mas eu peço para você, uma só. Não come. Porque o dia que você comer, você vai morrer. Agora, por que Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim para o homem cair se ele sabia que o homem ia cair? Sabe por quê? Porque ele foi obrigado a fazer isso. Deus foi obrigado a colocar a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim. Por quê? Porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus faz o que Ele quer, Ele tem o poder de escolha, decisão. Ele decidiu, numa eternidade qualquer, eu vou criar um homem. Por que Ele criou? Porque Ele quis. Deu na telha de Deus, Ele criou o homem. Deu na telha. Ele é um ser com poder decisório. Ele faz o que Ele quer. Homem, você é igual a mim. Você faz o que você quer. Você quer me seguir? Você quer me servir? A árvore do conhecimento do bem e do mal nada mais é do que uma chance do homem mostrar para Deus que ele gostaria de servi-lo ou não. E a gente sabe que, infelizmente, a opção de Adão foi de comer do fruto e decidir naquele momento. É como se ele estivesse dizendo, eu não quero te servir. Então, o que acontece? Satanás, que antigamente era Lúcifer, a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco, ele estava ali no Éden, e ele se incorpora numa serpente, e quando ele se incorpora numa serpente, a serpente diz a Eva, Eva, pode comer do fruto, fica à vontade. Aquilo que Deus falou, que você vai morrer, não acredita muito naquilo lá não, aquilo lá é mentira. E Eva fala assim, não, mas Deus disse que eu vou morrer. Ainda ela dá uma aumentada no negócio. Ela fala assim, ó, eu não posso comer, não posso nem tocar. Deus não falou que não podia tocar. Mas ela fala, não posso comer e não posso nem tocar. Mas conversa vai, conversa vem. E a serpente é boa de lábia. E Eva gosta de uma lábia. E o que acontece? Eva come do fruto e dá ao seu marido, que também não é nenhum santarrão, e come do fruto junto. O
O que acontece naquele momento? A queda do ser humano. Ou seja, a partir de então, de Adão e Eva, todo o ser humano estava agora destituído da glória de Deus, destituído da presença de Deus. Adão não tinha mais condição de se relacionar com Deus. Por quê? Porque Adão pecou. Deus é santo na sua essência, irmão. Deus não tem compatibilidade nenhuma, impossível Deus, sendo santo, ter compatibilidade com o pecado. É incompatível, você entendeu? Desde quando Deus começou a ser santo? Desde que Ele é Deus. Desde quando? Desde sempre. Deus nunca nasceu, nunca criaram Ele. Ele é santo. Entendeu que desde o início de todas as coisas simplesmente existia só a santidade? O pecado veio com Lúcifer. A gente vai falar mais tarde. Entendeu? Então, quando Adão peca, ele se aliancia com Satanás, que até então estava manchado com o pecado. E o que acontece com Adão quando ele peca? Ele morre. Lembra que eu falei que a gente precisa conceituar a morte antes? Adão morre. Mas sabe o que me pega? Porque a gente fala que Adão morre. Mas a gente vai lendo Gênesis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e esse cara não para de viver. Aí Deus falou assim, você vai morrer, aí come do fruto. Eu estou vivinho. E vive 930 anos. Como é que pode? Será que Deus errou alguma coisa? Sabe por quê, irmão? Porque a gente precisa entender que o conceito de morte não é só simplesmente uma morte física. Primeiro a gente precisa entender que a morte, inicialmente, ela é espiritual e imediata. Adão pecou, comeu do fruto. Morreu espiritualmente imediatamente, ou seja, não tinha mais conectividade, ligação com Deus. Morreu. Quem está longe da vida é morto. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem está longe da vida, por isso que não tem, eu vou viver longe de Deus, mas eu vou viver minha vida, não faço mal para ninguém. Sabe o que acontece, cara? Você não está entendendo que foi Deus que criou tudo isso e as regras são dele. Você entendeu? Não é que, Deus me deu a opção de eu viver aqui, eu vou viver do jeito, mas não tem como viver longe dele. Sabe por quê? Porque longe dele, longe da vida. E longe da vida só tem morte. Longe da morte tem vida. Então, assim, ou é vida ou é morte. Não tem um outro caminho alternativo. Você entendeu? E o que aconteceu com Adão foi que ele morreu imediatamente ali quando comeu do fruto, desobedeceu a Deus, morreu espiritualmente. Pronto, o que aconteceu? Está ligado com Satanás, e o mesmo destino de Satanás agora era o destino de Adão. E a gente vai perceber que naquele momento, Adão, que tinha um corpo que era incorruptível, ou seja, era um corpo que não tinha corrupção, ele não ia morrer em nenhum momento fisicamente, ele começa a ficar corruptível, ele começa a envelhecer, ele começa a adoecer, ele começa a se corromper, até que chega aos seus 900 e tantos anos, e ele morre fisicamente. Então a gente tem aqui o conceito da morte espiritual, da morte física, e tem mais um tipo de morte que eu preciso falar para vocês, a morte eterna. A morte eterna, ela nada mais é do que uma consequência da morte espiritual, ou seja, pecou, morreu. Morreu eternamente, ou seja, morreu espiritualmente, morreu eternamente, ou seja, o destino final, eternamente falando, é uma morte eterna, uma separação eterna de Deus, entendeu? Lembra que longe de Deus, que é vida, é morte. Se eu sou separado eternamente de Deus, eu tenho a morte eterna. Então vamos lá, 3 tipos de morte, espiritual, física e eterna. Amém? Vocês estão assustados até aqui? Bom, vocês vão ver semana que vem. Outra coisa que a gente precisa conceituar, talvez isso você nunca tenha ouvido falar, alguns já, óbvio, né, mas alguns não. Como a gente tem tipos de morte, a gente também tem tipos de inferno. E agora eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, em Lucas, no capítulo 16, a partir do verso 19, a gente vai ler um pouquinho. Lucas, capítulo 16, no verso 19. Oh, glória. A primeira palavra que a gente tem para inferno, querido, e eu quero, antes de eu começar a ler, só explicar algo para você. Você sabe que você tem a Bíblia escrita em hebraico e em grego, certo?
quando ela é escrita em hebraico e grego, a Bíblia, ela se refere a lugares diferentes com palavras diferentes. Mas muitas traduções, e a portuguesa é uma delas, traduziu essas palavras diferentes, esses lugares diferentes, como se fosse tudo inferno. Quando a gente lê a Bíblia em português, parece que está falando de um lugar só. Ah, porque estava fulano, você vai para o inferno, porque não sei o que, você para o inferno, não sei o que é inferno. Só que a gente lendo a Bíblia em grego, tá? Não estou dizendo que eu sei ler a Bíblia em grego, mas eu tenho algumas informações, são lugares diferentes, não é o mesmo lugar. Tá? E vocês vão entender aqui, depois que eu explicar. Amém? Então vamos ler. Havia um homem rico, tá ok? Todo mundo nessa passagem? Tá, eu quero ressaltar aqui que essa passagem, diferentemente de outras passagens que Jesus, é Jesus que está falando, ela não é uma parábola. Por que eu digo que não é uma parábola? Porque Jesus dá um nome. Ele fala Lázaro. Nas parábolas de Jesus ele sempre fala, o rei de um reino, ou o semeador saiu a semear. Aqui ele fala Lázaro, ele dá nome. Tá? Então vamos lá. Havia um homem rico que vestia roupas muito caras e todos os dias dava uma grande festa. Havia também um homem pobre chamado Lázaro, que tinha o corpo coberto de feridas, e que costumavam largar perto da casa do rico. Lázaro ficava ali procurando matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do homem rico. E até os cachorros vinham lamber as feridas desse homem. O pobre morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão, ou o seio de Abraão, a festa do céu. O rico também morreu e foi sepultado. Ele sofria muito no mundo dos mortos. Você vai ver que talvez a sua tradução diga inferno, e a palavra aqui no grego é Hades. Tá? Hades, ou no hebraico Seol. Hades, Seol é a mesma coisa, tá bom? Então, ele sofria muito no mundo dos mortos, ou inferno. Quando olhou, viu lá longe Abraão e Lázaro ao lado dele. Então gritou, Pai Abraão, tenha pena de mim, mande que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar a minha língua, porque eu estou sofrendo muito nesse fogo. Mas Abraão respondeu, meu filho, primeira coisa que eu quero reforçar com você, tem fogo no Hades, tá bom? Tá muito claro, né? Sofrendo muito nesse fogo. Porque eu já vi muita gente falando que no inferno não tem fogo. Tá? Mas eu acho muito difícil uma interpretação dessa, porque aqui está claro para mim. Mas vamos lá. Mas Abraão respondeu, meu filho, lembre-se que você recebeu na sua vida todas as coisas boas, porém Lázaro só recebeu o que era mal. E agora ele está feliz aqui, enquanto você está sofrendo. Além disso, há um grande abismo entre nós, importante, hein? Um grande abismo entre nós, de modo que os que querem atravessar daqui até vocês não podem, como também os daí não podem passar para cá. E o rico disse, nesse caso, pai Abraão, peço que mande Lázaro até a casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Deixe que ele vá e os avise, para que assim não venham para esse lugar de sofrimento. Mas Abraão respondeu, os seus irmãos têm a lei de Moisés e os livros dos profetas para os avisar, que eles os escutem. Mas só isso não basta, pai Abraão, respondeu o rico. Porém, se alguém ressuscitar e for falar com eles, aí eles se arrependerão dos seus pecados. Mas Abraão respondeu, se eles não escutarem Moisés, nem os profetas, não crerão, mesmo que alguém venha ressuscitar. Gente, a primeira coisa que eu quero deixar muito claro com vocês aqui, né? Se você olhar e ler essa passagem, sem ler o restante da Bíblia inteira, você vai pensar o quê? Bom, todo rico vai para o inferno e todo pobre vai para o céu. É ou não é? Se você ler, sem ler mais nada da Bíblia, está muito claro. O rico vai para o inferno e o pobre vai para o céu. Mas presta atenção, se a gente falar um negócio desse, e Jesus estava conceituando isso junto com uma briga que ele estava tendo com alguns religiosos, né, que esbanjavam dinheiro, enfim, também era esse o contexto, mas a gente não pode de maneira nenhuma dizer isso, porque isso vai infringir de uma maneira letal a base, o fundamento da salvação bíblica, que você vai ler de Gênesis e Apocalipse, que é a salvação vem por meio da fé, da graça de Deus, mediante o Espírito Santo. Quem crê em Cristo Jesus é salvo. Confessa com a boca e crê com o coração, e é salvo. Se eu falar que se eu for rico, ou seja, pelas minhas atitudes, eu vivi na riqueza e eu vou para o inferno, eu estou totalmente contrário ao princípio base. Princípio base. Então, como eu interpreto a Bíblia? Tendo um princípio base.
Sabe como que eu leio escatologia? Eu leio tendo princípio base. Porque se eu estou te dando uma visão, você vai chegar na sua casa e vai procurar no YouTube, você vai ver trocentas visões. Tá? Agora, como eu interpreto? Cara, eu tenho meus fundamentos. Eu tenho a minha base que é inegociável e não tem como mudar. Então, eu preciso interpretar as profecias de acordo com a minha base. Ok? Então, jamais, em momento algum, eu posso dizer que o rico vai para o inferno e o pobre vai para o céu. Amém, gente? Ah, mas como que eram salvos? Ué, pela fé. Não, Cauê. Jesus não tinha morrido ainda. Como que eram salvos? Pela fé. Mas Jesus não morreu, como é que eles iam crer em Jesus? Eles criam no Messias. A gente conhece Jesus hoje, lógico, como o Messias, mas antes eles não tinham ideia que Jesus era o Messias. Mas aquele que compartilhava da fé de Abraão, que cria na promessa, que um dia o Messias viria resgatar Israel, quem cria nisso, com certeza era salvo. E com certeza, nessa situação, o rico não cria nisso e o pobre cria nisso. Tá bom, gente? Amém? Isso precisa ficar muito claro, porque assim, é perigoso esse tipo, você entendeu? Não, o irmão vai sair, o irmão falou que eu não posso ter dinheiro. Pelo amor de Deus. Tá? Salvação é pela graça. Então vamos lá. Segundo, a gente falou do Hades, certo? Então, vocês perceberam que tem aqui, nesse texto, o mundo dos mortos, que é onde o rico vai, tá? Lugar de sofrimento, e o seio de Abraão, que é onde o pobre vai, que Lázaro vai. Tá? É uma coisa que também eu preciso deixar muito claro aqui. Mesmo as pessoas do Antigo Testamento acreditando que o Messias viria, vamos dizer assim, eles eram salvos, mas ainda não completamente. Porque o sangue de Jesus ainda não havia sido derramado realmente para a remissão dos pecados. Então, se o sangue ainda não havia sido derramado, com que autoridade e direito essas pessoas estariam no céu diante de Deus, compartilhando aquela conectividade que Adão tinha antes? Eles não tinham direito nenhum. É por isso que, na minha visão, é muito complicado eu falar que o seio de Abraão era o céu e as pessoas do Antigo Testamento iam para o céu. E, interpretando as Escrituras, eu começo a perceber que, na verdade, todos eles iam para o inferno. Mas existia compartimentos diferentes no Hades, que era o mundo dos mortos e o seio de Abraão e um abismo entre eles. Tanto é que a consciência era preservada. E o rico olhava para Lázaro e reconhecia até Abraão. Mas existia um abismo enorme entre eles. Só que tudo era inferno. Sabe por quê? Davi falou assim, ó, não deixará minha alma no Hades. Davi cria no Messias. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Tá, então, todas as pessoas do Antigo Testamento também iam para o inferno, mas existia um lugar separado, um lugar temporário, vamos dizer assim, só que sem sofrimento. Mas existiam outras pessoas que não criam na promessa do Messias, e essas pessoas iam direto para o lugar de tormento. E ali também um lugar temporário, aguardando o juízo. Então, olha só, as pessoas que iam para o lugar de tormento estão aguardando o juízo, e ainda estão lá hoje. Tá? Esse juízo é só lá no fim, para esses ímpios do Antigo Testamento. Tá bom? Mas as pessoas que estavam no seio de Abraão estavam aguardando o quê? O Messias. Então, o Messias viria resgatá-los para levá-los até Deus. Amém? A gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. Amém, gente? Então, Hades, uma coisa, e seio de Abraão e mundo dos mortos é como se fosse o Hades, só que existe uma separação entre os dois. Dá para colocar aqui, passar um slide? Eu acho que eu tenho um, só para vocês entenderem. Olha só, você está vendo? É como se o seio de Abraão fosse um lugar um pouco mais alto, você tem um abismo e você tem um lugar de tormento. Tá? Isso tudo é o Hades. Ok? Obrigado. Aí, como eu falei para vocês, assim como as mortes são tipos de mortes, diferentes tipos de mortes, os infernos são diferentes também. Tá? Então a gente vai ter alguns lugares na Bíblia que a palavra inferno, na verdade, é Geena, não é Hades. O que é o Geena no grego? O Geena é o local definitivo.
Quem está no mundo dos mortos, no Hades, esperando o julgamento, está lá para ir para o Geena, que é o lago de fogo de Apocalipse 20. Jesus, quando falava para os religiosos, falava assim, ó, vocês vão queimar no lago de fogo se continuar desse jeito. É o Geena. Entendeu? Então as pessoas, quando morriam, iam para o mundo dos mortos, ficavam ali e estão ali até hoje aguardando o julgamento final para serem lançados no lago de fogo, que é o Geena. Então, Hades, seio de Abraão e Geena. Para complicar um pouquinho mais, a Bíblia ainda lança outro tipo de inferno, que está aqui em 2 Pedro, no capítulo 2, no verso 4. Eu vou ler para vocês para a gente ganhar tempo, porque o tempo já está indo embora. Eu tenho bastante coisa para falar. Em 2 Pedro, capítulo 2, verso 4, diz assim: pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Ou seja, mas os lançou no inferno. Isso aconteceu na época de Lúcifer, quando Lúcifer pecou contra Deus, e os anjos foram lançados no inferno, que aqui a palavra é Tártaros, é um lugar diferente. Cauê, todos os anjos então estão aprisionados nesse lugar. Não, como assim? Os anjos caídos todos? Quem está tentando você e eu então? Então não são todos, são alguns. Senão não teria nenhum demônio para te tentar, as pessoas não ficariam endemoniadas, entendeu? Então, possivelmente são alguns demônios, alguns anjos caídos que estão lá e também estão aguardando o julgamento. Tá? Então, são 3 tipos de inferno diferentes: Hades, Geena e Tártaros. Amém, gente? Glória a Deus. Bênção pura. Vamos para a nossa timeline agora? Pode colocar na tela, por gentileza. A gente já conceitua tipos de morte, a gente já conceitua tipos de inferno. E agora a gente vai falar diretamente na nossa timeline sobre eras passadas. Eras passadas. Pode deixar aí, tá, o tempo todo, se der. Cauê, o mundo tem 6.000 anos, não tem? A Terra tem 6.000 anos, né? Porque Deus criou Adão, e se você pegar lá na cronologia, vai dar 6.000 anos de Adão até aqui. Então a Terra tem 6.000 anos, a ciência está errada, né? Eu falo para você, não, eu acho que a ciência não está errada. Eu acho que a ciência está certa em dizer que a Terra tem milhões de anos. Porque quem disse para você que necessariamente essa criação agora de Adão, olha o que eu vou falar, foi a primeira que Deus fez? Quem te garante isso? Mas a Bíblia não comenta nada. E por que ela teria que comentar? Talvez não fosse importante para você saber. Se as pessoas ou a ciência encontra arcadas de dinossauro, quem falou que eles não existiram? Tá? Isso aqui não é conceito bíblico, tá? Que eu estou falando para vocês. É eu que estou falando, tá? Se acham arcada de ser humanos tanto quanto diferentes de homem das cavernas, por quê? Quem falou que eles não existiam? Talvez você não sabe quantos tipos de criações Deus tenha feito antes de criar o ser humano Adão. Por que eu acredito nisso? Porque, irmão, se você for ler Gênesis 2, você vai ver que a terra estava em caos. Aí você pega assim, Gênesis 1, Deus criou os céus e a terra. Aí Gênesis 2, e a terra era sem forma e vazia e estava em caos. Na minha cabeça, servindo a um Deus tão maravilhoso, ordeiro, perfeito, não consegue entrar na minha cabeça Deus criando a terra e o céu já, ou melhor, a terra, né, em total caos, em desordem, em bagunça. Não faz sentido nenhum para mim isso. Por isso que eu acredito, tá falando, agora o Cauê está falando, tá? Eu acredito no gap theory. O que é isso? É a teoria do intervalo. Que entre o verso 1 de Gênesis e o verso 2, possivelmente existiram ali milhões, bilhões de... O que é 1 bilhão de anos para Deus? É a mesma coisa daqui um dia para a gente. E não necessariamente ele precisaria escrever isso. Amém, gente? Eu não estou falando que é a verdade, estou falando o que eu penso, tá? Sobre eras passadas. Por quê? Porque a Bíblia não me dá detalhes sobre isso. Mas eu gosto de falar. Tá bom? Irmão, vamos imaginar aqui que a gente tenha, se é que eu posso falar isso, dentro de uma eternidade toda, um primeiro evento. Tá? Você tem uma eternidade toda, mas agora vamos imaginar que existiu um primeiro evento mais importante, que é o que a Bíblia cita dentro dessa eternidade, que é antes de Adão. É o evento em que Lúcifer, que era um anjo de luz, que hoje é Satanás, mas antes era Lúcifer,
Um anjo de luz. Era o subchefe do céu. Vamos dizer que se Deus era o diretor da empresa, Lúcifer era o gerente. Tá? Para ficar claro. Depois de Deus, era ele que mandava, um anjo de luz, o mais lindo, o mais belo. Só que a Bíblia diz que o mal, ou o pecado, nasce dentro de Lúcifer. Se cria dentro de Lúcifer. Ah, mas foi Deus que criou o mal? Não. Simplesmente o pecado, o desejo, vem de dentro de Lúcifer e nasce dele. Aquilo brota dele. Então ele, de repente, começa a olhar para Deus e fala, esse trono podia ser meu. Por quê? Tudo bem, ele me criou, eu sou o segundo, mas eu não gosto de ser o segundo. Eu queria ser o primeiro. E Deus, querido, ninguém, jamais, em nenhum momento, vai suplantar, vai superar Deus em primeiro lugar. Deus é Deus, ok? O resto é resto e Deus é Deus. Amém? Então, isso surge dentro de Lúcifer, e quando surge isso, ele consegue fazer um motim com 1/3 do céu. A Bíblia diz que 1/3 dos anjos se rebelam contra Deus nessa rebelião de Lúcifer. E lembra quando eu falei que existe uma incompatibilidade de pecado e santidade? Deus não pode pecar em hipótese alguma. Se Lúcifer pecou e o pecado nasceu dentro dele, o que acontece? Lúcifer necessariamente precisa se afastar da vida, se afastar da presença, se afastar do céu. E é quando é lançado, onde? No inferno? Não, na terra. Lúcifer e seus anjos são lançados na terra. Lógico que alguns anjos, a gente falou aqui, que ficaram aprisionados, porque Deus, naquele momento, cria esses lugares, esses infernos. O Geena foi criado para Satanás e seus anjos, lago de fogo, para eles. Por que Deus ainda não lançou direto no Geena? Porque tinha muita história ainda para acontecer. Tinha muito juízo ainda para acontecer. Talvez se Deus lançasse direto no Geena, olha só o que eu vou falar. Talvez se Deus lançasse Satanás direto no lago de fogo, talvez o universo todo olhasse para Deus e falasse assim, bonitão. Não foi com a sua cara, não seguiu suas regras, você manda embora. Deus ia fazer queima de arquivo. Deus ia fazer queima de arquivo. Ia calar a boca dele na hora. Vai para o lago de fogo. Sabe o que Deus faz, cara? Lança Satanás na terra, para ele fazer tudo o que ele vai fazer até o fim, para lá no fim, novos céus, nova terra, o universo todo olhar para Deus e falar assim, você tinha razão, olha o que ele fez. Deus não queria fazer queima de arquivo, era tudo planejado. Ah, Cauê, você tirou isso da Bíblia? Não, eu tirei isso da minha cabeça, mas faz muito sentido, entendeu? Por que Deus não destruiu Satanás logo de cara? Ele não podia fazer isso. Então, Satanás é lançado para a terra. Então, irmão, quando Satanás é lançado para a terra, por que não? A terra talvez já existisse. Por que não, quando Satanás foi lançado para a terra, os dinossauros não foram extintos, ou qualquer outra criação não foi extinta, e a terra se tornou um caos quando ele veio para cá? Satanás não está no inferno hoje lá, fica dando ordem, vai você, faz aquilo, faz aquilo. Não. Sabe onde ele está? Na terra, em derredor, buscando a quem possa tragar. Como um leão, ele está atrás da gente, buscando a quem possa tragar. Você entendeu? Então, quando ele cai na terra, é como assim, esse caos agora aqui é o meu domínio. Eu que mando aqui. Deus me mandou para cá. Fui rejeitado. E, de repente, Deus dá na telha dele e fala assim, não vou dar sossego para esse cara, não. Eu vou recriar tudo, vou deixar tudo lindo de novo, perfeito, maravilhoso, e vou botar um cara para governar esse lugar. Aí ele vai lá e cria Adão, e põe Adão na terra. E Satanás vê aquilo assim, e olha e fala, aonde eu estou mandando agora, você bota esse cara para governar, eu vou derrubar ele. E é isso que ele faz. Se incorpora numa serpente, pode pecar, não tem problema. E o que acontece? Pum! A morte. Espiritual, física e eterna. Mas, querido, como eu gosto demais, quando
Deus vê o homem naquela situação em que ele estava, possivelmente diferente das outras criações, e a Bíblia fala que essa criação de Deus é o esplendor dele, é a coroa dele, é a menina dos olhos. Tanto é que ele termina Novos Céus, Nova Terra com essa criação, que somos nós, e não vai fazer mais nenhuma outra. Possivelmente ele fez outras, mas é que passaram. Mas essa agora não vai passar, vai ser para sempre. Então, quando ele olha para Adão e fala assim, não, essa perfeição que eu fiz, minha imagem, minha semelhança, eu não vou deixar ficar eternamente nas mãos de Satanás. Eu não posso, alguma coisa eu preciso fazer. Só que Deus não pode infringir algo que se chama a sua justiça. O que é a justiça de Deus? Ele é justo. A justiça de Deus é algo eterno como ele é. Ou seja, ele existe desde que Deus existe. Então, irmão, a justiça de Deus, ela dizia que, olha só, aquele que pecar, obrigatoriamente tem que morrer. Não é porque Deus é ruim. O salário do pecado, ele é a morte. Aquele que pecar, tem que morrer. Por quê? Porque quem peca morre, ou seja, quem está morto está longe da vida. Se está longe de Deus, então está morto. Não tem como, não tem compatibilidade. Pecou, morreu. Mas mas a justiça de Deus tinha como se fosse, vamos dizer assim, alguns artigos que compunham essa justiça, e vamos chamar de lei da justiça, que diziam que aquele que, sem pecado, for injustamente lançado à morte, ou seja, morrer sem pecar injustamente, ele pode fazer com que aquele que pecou seja absolvido, se o que não pecou se entregar no lugar do que pecou. Vou tentar repetir para você não ficar assustado. Olha só, a justiça de Deus dizia o seguinte, é como se fosse um artifício. Tinha um artifício ali. Deus estava assim, como é que eu vou resgatar o homem agora? Na minha justiça permite eu fazer isso, o quê? Olha, se alguém que não tem pecado morrer, opa, isso infringe a máxima. Qual que é a máxima? Quem peca morre. Então, se alguém não pecou, não pode morrer. Mas se alguém sem pecado vier a morrer, quer dizer que aquele que pecou pode ser absolvido por aquele que morreu e não pecou. Então, Deus bola um plano de substituição. Né? O que Deus faz? Deus fala, é como se fosse o pulo do gato. Sabe o pulo do gato? É isso, cara. É isso. Mas, sabe, tinha alguns problemas nessa história toda. Porque Deus estava agora à procura de alguém para fazer isso, né? Quem que vai se encaixar nisso? Quem vai se encaixar perfeitamente nisso? Espera aí. Deus olha para Satanás e fala, não, Satanás é pecador de carteirinha, não tem jeito. Ele tem pecado, não pode. O homem não. O homem é o alvo, né, do que eu quero. E também está em pecado. Eu preciso de alguém sem pecado. Ele olha para o universo todo assim, ó, e o universo todo manchado com o pecado. Sabe por quê? Porque o universo estava sob o domínio de Adão. Quando Adão pecou, todos pecaram. Não só os filhos de Adão, mas também o universo todo manchado com o pecado. Tanto é que a Bíblia diz que a natureza geme em dores de parto, tentando voltar ao que era antes. Por quê? Porque não é para ser desse jeito. Não é para o leão comer o cordeiro. A Bíblia diz que no final de tudo, o leão vai andar junto com o cordeiro. Então você percebe uma irregularidade na natureza hoje. Há tantas tragédias na natureza hoje. Por quê? Porque ela geme. Eu quero voltar ao que eu era antes. Você entendeu? O pecado de Adão manchou e desconfigurou aquilo que Deus fez. Então quando Deus olha para o universo todo e fala, está tudo manchado com o pecado. Mas de repente, Deus olha para dentro dele e fala assim, o único que pode resolver a situação toda sou eu. Só eu não tenho pecado. Só eu posso assumir essa premissa e realmente fazer com que esse plano de substituição funcione. Irmão, e exatamente é isso que Deus faz. Porque quando Adão pecou, ele imediatamente lançou uma promessa de substituição. Em Gênesis 3, verso 15, ele vai falar para a serpente, logo depois da queda, vai falar assim, eu vou colocar uma inimizade entre você e a mulher. Eu vou colocar inimizade entre os seus descendentes, serpente, e o descendente dela.
Você, serpente, vai até ferir o calcanhar do descendente dela, mas você não vai destruir ele. Em contrapartida, o descendente dela vai destruir a sua cabeça e ele sim vai te aniquilar. Você entendeu? A inimizade entre a serpente e a mulher. O que Deus estava falando? Que alguém ia nascer da mulher e iria ferir Satanás na cabeça. Quando se fere na cabeça, o que acontece? Acabou, aniquilado. O descendente seria ferido no calcanhar, mas ferir no calcanhar não mata. Machuca, dói, mas não mata, não destrói. Então, quando Adão pecou, imediatamente após a queda e a morte do homem, surge a promessa do Messias. Amém, gente? Está tudo bem até aqui? Lembra que eu falei que só Deus conseguiria satisfazer esse plano? E é exatamente isso que ele faz. Deus tem a ideia mais louca, mais mirabolante, mais maluca que você pode imaginar. Deus, um ser espiritual, todo-poderoso, decide criar um corpo humano para ele. Tem noção disso, irmão? Meu Deus do céu. Só que antes dele criar esse corpo humano e vir à terra que a gente vai falar, algumas coisas precisavam acontecer antes. Nós estamos falando do Antigo Testamento. Mas por que Deus já não mandou Jesus na hora? Porque algumas coisas precisavam acontecer antes. O que, Cauê? Precisava vir a fase da lei. Por quê? Porque as pessoas tinham que saber que elas estavam erradas e indo para o caminho errado. A lei nada mais serviu para mostrar para a pessoa que ela estava indo no caminho errado e para dizer assim, olha, não mate, não roube, não adultere, não faça nada disso. Porque isso é errado. Beleza, isso é errado. Só que se você, numa vírgula sequer, se você cair, você já não tem direito mais voltar para mim. Não tem direito mais à salvação. Você não tem direito você está numa situação pecaminosa, não tem direito de voltar para Deus. O que isso quer dizer? Deus quis mostrar para o homem na lei que sozinho o homem não conseguiria se salvar. A lei serviu para isso. Então é um erro absurdo as pessoas falarem que no Antigo Testamento as pessoas eram salvas pela lei, porque praticavam, porque quando não adulteravam, quando não matavam. Quem que não fazia isso no Antigo Testamento? Era impossível não cair numa vírgula sequer. E Deus fez exatamente isso para quê? Para mostrar que, olha homem, você não consegue sozinho. Não é a força do seu braço. Eu preciso agir dentro de você para que você consiga se salvar. Mas eu tenho que fazer isso em você. Então, primeiro, Deus precisava mostrar e abrir os olhos de entendimento do homem para ele entender que ele não poderia se salvar sozinho. Amém, gente? Por isso que a lei veio. Só que não bastava só a lei. Era preciso os profetas também. Por quê? Porque os profetas era que apontavam. O Messias está vindo. Olha, os profetas mais ou menos assim. Deus colocou a lei. Você não pode se salvar sozinho. Mas fica tranquilo. Vai ter alguém que vai vir. E com esse alguém, você vai conseguir se salvar. Por isso que teve isso aqui, gente. A lei, os profetas. Então veio a queda, Deus lança a promessa de substituição, ele precisa implantar a lei, e depois da lei o que ele faz? Ele envia os profetas para apontar para o Messias. Por quê? Para ninguém ficar indesculpável. Vocês não ouviram os meus profetas, olha só, apontando para o Messias. Ele vai vir, ele vai restaurar Israel. O problema é que os judeus não entendiam a parte espiritual da coisa e achavam que era ele vai vir e vai livrar a gente da escravidão e a gente vai viver o reino físico, o milênio. Eles já estavam com a cabeça lá no milênio, que eu vou explicar na próxima aula. Eles não entenderam a parte espiritual da coisa. Não entenderam quando no Velho Testamento os profetas diziam, o Messias vai vir, mas ele vai morrer, ele vai entrar num jumentinho. Eles não pegaram isso. Porque eles não pegaram, porque foram desobedientes. O propósito deles foi passado para a gente. Qual era o propósito deles? Disseminar a salvação do Messias. Só que eles negaram o verdadeiro Messias e por isso esse propósito veio para nós. Amém, gente? Então, olha só, depois que se passou os profetas, quem vem? O Messias. Então, de fato, aí agora Deus cria um corpo humano para ele. A loucura continua aí, gente. Ele vem até essa terra, e como ele vem? Fecundando uma virgem. Ele vem fecundando uma virgem, ou seja, o Espírito Santo fecunda uma virgem
para que Deus menino possa nascer. Ele não veio da junção de José com Maria. Foi o Espírito Santo que fecundou Maria. Então Jesus veio não com a carga pecaminosa de Adão, mas veio com uma característica divina, mas ao mesmo tempo humana, porque ele foi tentado aqui na terra. Ele sentiu fome, sentiu vontade, tudo que você sente, Jesus sentia. Só que precisava alguém com um propósito no sentido de, eu vou até o fim desse negócio, porque eu sei que se eu pecar, vai tudo por água abaixo. Que homem que ia fazer isso por milhões de pessoas que o acusavam? Você faria isso? Só Deus poderia fazer isso. Só Deus, se transformando em homem, poderia assumir esse propósito de, eu vou até o fim, sem pecar. Se Jesus pecasse, cara, já era. A gente estava todo mundo condenado. Só que ele vem através de uma fecundação espiritual divina, não carrega essa carga pecaminosa de Adão e mais, não peca durante os seus 33 anos e meio de vida aqui nessa terra. E a Bíblia diz que ele vem como um carpinteiro durante 30 anos e vem crescendo cheio de conhecimento, de graça, de justiça e de bondade. E a Bíblia diz que no final dos seus 33 anos e meio, ele se entrega numa cruz. E por que ele se entrega numa cruz? Ele se entrega porque ninguém poderia tirar a vida de Jesus. Ele veio sem pecado e nunca pecou. Ué, o salário do pecado é a morte. Se Jesus nunca pecou, como é que ele poderia morrer? Então por isso que ele diz, eu decido me entregar. A minha vida ninguém a tira. Eu decido entregar. Amém? Antes de Jesus vir, além dos profetas, Deus mandou um cara chamado João Batista. E esse cara vinha com um batismo de arrependimento. E era mais ou menos assim, ó, gente, tudo que foi falado nesses 4.000 anos que se passaram é agora. Ele está vindo, ele está aqui. É necessário o arrependimento. Se arrependa e creia no Evangelho, porque o reino espiritual está aqui. E os judeus, infelizmente, não creram por quê? Porque não é o reino físico que veio. Então a gente não crê nesse cara. Eles não entenderam o reino espiritual que João Batista estava falando. Amém? Veio João Batista, Jesus foi batizado, e quando ele foi batizado, Jesus já tinha o Espírito dentro, Jesus recebeu o Espírito sobre, aí ele começou o ministério dele, com milagres, maravilhas, prodígios. Amém, gente? Então, olha só o que acontece. Jesus se entrega para morrer numa cruz, e as pessoas o colocam injustamente numa cruz, ele não tinha pecado algum, e na cruz, Deus vê a oportunidade perfeita de cumprir a premissa que eu tinha falado para vocês, lembra? Daquele que não tem pecado se entregou, injustamente morreu, ele pode pagar pelo pecado daquele que cometeu realmente o pecado. É nesse momento que Deus consegue, o momento em que Cristo Jesus vai para a cruz injustamente, numa tentativa de morte, Deus consegue pegar o meu pecado, o seu pecado, o pecado de Adão, o pecado de toda a humanidade, todos aqueles que ainda vão nascer, e cravar em Cristo Jesus na cruz. E quando ele crava o pecado da humanidade em Cristo Jesus na cruz, ele morre, porque o pecado traz a morte. Então o meu pecado e o seu pecado mataram Jesus na cruz. Agora, lembra que a gente falou de alguns tipos de morte? Jesus morreu fisicamente, né? Na Bíblia é muito claro. Mas deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Quem morre cheio de pecado também morre espiritualmente. Jesus morreu espiritualmente, eu provo para você. Quando Jesus está na cruz, um pouco antes dele morrer, e um pouco antes realmente, no momento em que Deus lança o pecado nele, ele diz assim, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Irmão, Jesus suou sangue no Getsêmani um dia antes. Agora pensa comigo. Será que foi por causa dos ferimentos físicos que Jesus suou sangue? Se você for ler Atos dos Apóstolos e até a história da igreja, você vai ver que pessoas tiveram mortes. A morte de Jesus foi horrível. As pessoas tiveram mortes muito mais horríveis do que a de Jesus. Bartolomeu foi esfolado vivo.
Pedro, diz a história, que foi crucificado de cabeça para baixo. Falava assim, ó, Pedro, você vai ser crucificado. Não, crucificado, eu não sou digno de ser crucificado igual ao meu Senhor, me coloca de cabeça para baixo. Então, assim, são mortes, as pessoas eram lançadas nos coliseus. E sabe o mais louco? Iam cantando, iam glorificando a Deus. E Jesus chorou? Será que o mestre é menor que os discípulos? É óbvio que não. Sabe por que ele chorou? Ele suou sangue. Sabe por quê? Porque ele sabia que naquele momento em que Deus lançasse o pecado nele, ele estaria pela primeira vez, a segunda pessoa da Trindade, estaria pela primeira vez afastado de Deus Pai, algo que nunca aconteceu em todas as eternidades. Por isso ele sofreu tanto. Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento ele via Deus de costas para ele, mas de costas para ele, mas de frente para mim e para você e para toda a humanidade que nasceu e que ainda vai nascer. Amém, gente? Esse foi o grande sofrimento de Jesus. E o que acontece com uma pessoa que morre em pecado, que tem a morte espiritual? Qual é a consequência da morte espiritual? A morte eterna. Agora, vamos lá. Jesus, sim, vai para o inferno. Ele vai lá para o Hades. Só que é diferente. Por quê? Porque ele vai injustamente. Ele não merecia. Você merecia. Ele não. Ele não merecia. Foi injusto o que fizeram com ele. Ele não pecou. Quem não peca não pode morrer. Quem não peca tem vida. Como é que ele morreu? Então, quando ele vai no Hades, e aí existe toda uma discussão se Jesus foi no Hades. Lembra que eu falei do Hades, que tem o mundo dos mortos, tem o seio de Abraão? Jesus foi no Hades, foi no seio de Abraão. Vou falar o que eu tenho certeza. Jesus foi no seio de Abraão. Por quê? Vou ler com vocês. Efésios capítulo 4, verso 8, diz assim: Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu? Senão que também descera às profundezas da terra, ou Hades. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ainda, Davi diz assim, lógico que falando dele, mas também apontando para Cristo: não deixarás a minha alma no Hades. E Jesus não poderia ficar no Hades, porque ele foi para lá injustamente. Tá? Não digo para você com toda certeza que ele foi, porque para mim não faz muito sentido Jesus ir no mundo dos mortos e ficar lá, não posso fazer nada por vocês, vocês estão aí tudo ferrado e eu vim salvar só aquele pessoal. Não faz muito sentido. Para mim, ele foi no seio de Abraão. Por quê? Porque ele levou o cativeiro. Mas cativeiro, por que essas pessoas não sofriam? Tudo bem, estavam lá sem sofrimento, mas longe de Deus. Todo ser que está longe de Deus, mesmo que não esteja em sofrimento aparente, é prisioneiro. Se eu estou longe, afastado do meu Deus, daquilo que realmente é a essência da vida, cara, eu estou na morte ainda, por mais que seja um lugar ainda temporário. Mas quando Jesus chega lá, ele chega e fala assim: gente, cheguei. E as pessoas olham para ele e falam: esse é o Messias que a gente estava aguardando. Então, quando eles creem em Jesus, naquele momento, Jesus tem o direito de resgatar todo aquele povo do Antigo Testamento e levar para junto de Deus, porque a justiça de Deus ali foi satisfeita. Amém, gente? Glória a Deus. E Jesus, quando ele resgata todo aquele povo, ele vai para o céu. A Bíblia diz que com o poder do Espírito Santo e todo o direito do Espírito Santo de ressuscitar o corpo de Jesus. Então Jesus volta para o corpo dele. Então olha só, o Espírito de Jesus desceu até o inferno, depois subiu, levou o cativeiro, foi para o céu e volta para a terra. Só que quando ele volta e ele ressuscita, ele não ressuscita mais com um corpo como o seu e como o meu, de carne, osso e sangue. Ele ressuscita com um corpo de carne e de osso, mas sem sangue. Porque o sangue já tinha sido derramado. Mas peraí, se o que dá vida ao corpo é o sangue, e Jesus não tinha sangue, é porque a glória de Deus é que dava vida para o corpo de Jesus. Por isso era o corpo glorificado. Não era o sangue, mas era a glória de Deus. E era um corpo assim, irmão, a gente vai falar na próxima aula, mas assim, era um corpo diferente, tá? Era um corpo que, não assusta não, mas
atravessava a parede. A Bíblia diz que os discípulos estavam trancafiados a portas fechadas, e Jesus simplesmente aparece no meio deles e diz assim, paz seja convosco. Isso é um fantasma. Então, de alguma forma, e as pessoas olhavam para ele e parecia um fantasma, mas ele falava assim, fantasma tem carne e tem osso? Põe a mão aqui. Você entendeu? Então, a aparência, eu não sei se tinha alguma luminosidade diferente, a Bíblia não fala, mas assim, era uma aparência diferente. Ele podia atravessar a parede, e outra coisa que ele podia fazer era viajar longas distâncias em questão de segundos. Tá? Isso é muito importante para novos céus e nova terra. Eu vou discutir com você lá na frente. Você já imaginou um corpo em que você consegue viajar longas distâncias em questão de segundos? Você já assistiu algum filme parecido? Filme de Hollywood? Flash? Ou Superman? É o Homem Invisível? Sabe por que tudo isso, irmão? A Bíblia diz em Salmos que Deus plantou a eternidade no coração do homem, independente se ele é ímpio ou não. Essas pessoas que têm essas ideias, não vêm simplesmente da cabeça deles. Isso é toda uma, vamos dizer assim, predileção daquilo que já está por vir, lá no milênio, lá em Novos Céus e Nova Terra. Relacionamento de pessoas com superpoderes com pessoas normais. A gente vai, calma. Por isso que eu falei para você, a aula que vem come bastante, tá? Se fortalece, que a canja vai ser grossa. Amém, irmão? Então, Jesus, quando ele ressuscita, ele passa 40 dias aqui na terra, aparecendo a aproximadamente 500 pessoas. Para ficar claro, ó, ressuscitei. Estou aparecendo aqui a 500 pessoas. Mas ele deixa uma mensagem muito forte para os discípulos. Ele fala assim, não saiam de Jerusalém em hipótese alguma, enquanto o Consolador não vier. Não, Jesus não vai embora, pelo amor de Deus, não. Eu preciso ir embora. Mas como assim você precisa? Agora, vamos restaurar o reino. Eu preciso ir embora. Porque se eu não vier, o Consolador não vem. Olha só, irmão, por que o Consolador tinha que vir? Por que o Espírito Santo tinha que vir? Quando Jesus foi para a cruz, as pessoas, os discípulos viam ele realizando milagres e maravilhas, prodígios, né? Tem coisa mais factível para você crer num cara que é o Messias, que está fazendo o coxo andar, né? O morto ressuscitar depois de 4 dias. Esse cara só pode ser o Messias, ninguém faz isso se não for de Deus. Interessante que quando Jesus vai para a cruz, todo mundo desaparece. Só foi um lá, João. Não é porque João acreditava que ele era o Messias, não. João é, meu amiguinho, está indo para a cruz, eu vou acompanhar a mãe dele. Era essa a ideia de João. Mas quando o Espírito Santo desceu, irmão, e veio dentro e sobre as pessoas, a paixão por Jesus que ele gerou foi tão intensa que mesmo as pessoas não vendo mais a Cristo, criam de todo o coração e passaram loucamente a pregar o Evangelho por todas as nações. Porque o Espírito Santo gerou isso nelas. Foi um combustível, foi uma injeção de adrenalina. Jesus sabia disso. Por isso que ele falou assim, eu não posso ficar aqui. Porque se o Espírito não desce, não tem essa injeção de adrenalina. Se não tem injeção de adrenalina, vocês não conseguem pregar o Evangelho. Se vocês não pregam o Evangelho, não tem como as pessoas que nesses 2000, ou sei lá quantos anos a gente vai viver ainda, vão ser salvas. Não tem como. Como elas vão ouvir a mensagem. Por isso que Jesus não poderia implantar logo o reino físico na terra. Eu não vou falar aqui das 70 semanas de Daniel, mas é por isso que a última semana de Daniel, se você que tem algum conhecimento disso, não foi implantada lá logo quando Jesus morreu. Porque precisava um tempo de pregação. Um tempo de disseminar o Evangelho. E então, Jesus disse lá em Mateus 24, e então, quando esse Evangelho do reino for pregado a toda criatura, por todas as nações, só aí é que vai poder vir o fim. Precisava desse tempo. Quando acontece esse tempo? Depois que Jesus é assunto aos céus, 10 dias, no dia de Pentecostes, exato dia de Pentecostes. Eu não sei se sabia, mas o dia de Pentecostes já existia antes, tá? Desde a época lá de Moisés. O Espírito Santo veio exatamente no dia de Pentecostes. Deus gosta de data fixa, viu, irmão? Deus gosta de número. Eu falo que Deus é o cara mais numerólogo que existe.
Ele gosta muito de número. Ele gosta muito de data fixa. Ele gosta muito de calendário. Ele gosta muito de cronograma, de planilha. Deus é engenheiro, irmão. Ele é arquiteto, mas é engenheiro também. Amém? Minha mulher que gosta, né, das planilhas. Então fique esperto. Estou brincando, tá, gente? Mas se vocês quiserem discutir depois sobre números, a gente fala. Mas enfim, 10 dias depois que Jesus foi assunto aos céus, o Espírito Santo vem no dia de Pentecostes. E então aí, esse é o ponto, o marco inicial da era da igreja, a era da graça que nós estamos hoje. Tá? Quando Jesus ressuscitou, chegou, lembra que eu falei que eles estavam trancafiados? Então Jesus entrou na sala e soprou o Espírito sobre eles. Eles receberam o Espírito Santo dentro. Nasceram de novo, estão salvos. Os primeiros a nascerem de novo na história da humanidade. Jesus morreu, pagou o preço, justificou, está tudo certo. O Espírito Santo foi soprado, receberam o Espírito dentro, nasci de novo. Tem direito a ir para o céu. Só que não só nascer de novo basta. Espera o Espírito vir sobre. Quando ele vier sobre, aí vocês vão ter uma injeção de adrenalina, vão ficar apaixonados por mim, que vocês vão sair que nem louco pregando o evangelho, ressuscitando o morto, curando o enfermo. Amém? E quando acontece isso, aí sim, Jesus é assunto aos céus, se assenta à destra da majestade santa, onde ele está até hoje, aguardando que tudo se cumpra de acordo com o planejamento e o propósito de Deus. Amém? Deus faz tudo isso porque ele tem um planejamento de tempo, irmão. Jesus veio na plenitude dos tempos. Por que na plenitude? Porque primeiro disse que precisava acontecer tudo isso aqui, ó. A queda, a promessa, a lei, os profetas, a depois ele vir. Por isso a plenitude dos tempos. Foi no momento exato. Amém? A era da igreja, a gente vai... Apesar que a gente não fala quase nada da era da igreja, porque a era da igreja é o que a gente vive hoje. Tá? Então não vale a pena ficar entrando em detalhe, porque é o que se aprende no rema. A era da igreja é isso. É o poder da oração, é o poder do jejum, é congregar, é pregar o evangelho, é isso. Então não tem por que eu ficar falando, eu quero focar na escatologia, nas etapas, tá? No passo a passo do cronograma de Deus para a era humana. Amém? Na aula que vem, deixa eu só fazer um resumo rápido com você, só para ver se você pegou. Vamos lá, rápido. Primeiro, Lúcifer peca contra Deus e é banido dos céus. Lançado na terra. Possivelmente nesse momento a terra entra em caos. Segundo, Deus recria a terra e cria o ser humano para governá-la. Terceiro, Adão e Eva pecam contra Deus e passam a ter o mesmo destino de Satanás, ou seja, o lago de fogo. Quarto, Deus assume a culpa que não era dele e inicia o plano redentivo ou de substituição do homem pecador. 5. Deus se faz humano para poder assumir o pecado da humanidade na carne e ser morto em uma cruz, satisfazendo a justiça de Deus em Cristo. 6. Jesus resgata os santos do Antigo Testamento, do seio de Abraão, e os leva até o céu. E aí então, Jesus ressuscita e vem o Espírito Santo e a gente inicia a era da igreja. Amém, gente? Vamos iniciar a sessão de perguntas e respostas, se der tempo, já é 9h30. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa relacionada a esse tema. Eu não vou falar nada de arrebatamento, nada de milênio, nada da nossa nova terra hoje, tá? Só para deixar para depois, tá bom? Alguém tem coragem? E eu estou sendo corajoso, viu? Porque esse tema, ele é um tema muito interpretativo. E se você quiser me colocar na parede, você me coloca facinho. Mas eu estou sendo corajoso aqui, falando assim, pode me colocar na parede. Não tem problema. Se eu não souber a resposta, eu vou atrás para te dar. Ah lá, primeira corajosa. É mais fácil alguém ficar dando o microfone e eu ficar lá responder, né? Pode ser? Mais fácil, né? Porque daí o povo me vê. Cuidado, você vai perguntar. Pode sim. Aonde está na Bíblia que o diabo caiu na terra mesmo? Você vai pegar eu citei um versículo, né? Que ele Novo Testamento, inclusive, fala que ele está em derredor, bramando como um leão, buscando quem possa tragar. Oi? Sei. Como é? Não entendi, desculpa. Fala no mic. Ele não
não foi lançado à terra, ele teve a queda do céu, não lançado à terra. Teve a queda do céu, e mas ele foi lançado na terra. Na terra? Tá, Tanto é que Jesus diz, Jesus viu tudo isso, lógico que não era Jesus na época, né? Vi Satanás cair como um relâmpago, mas assim, é muito nítido que Satanás cai na terra, porque hoje ele está, junto com os seus anjos, na terra, interferindo na nossa vida, entendeu? Então, assim, não faz muito sentido Deus colocar Satanás no inferno, sendo que o inferno é o destino final de juízo de Satanás. Né? Porque assim, vou colocar Satanás no inferno, para ele ficar num cantinho lá, só fazendo as artimanhas dele. Não, o inferno, na verdade, é um local para juízo de Satanás. Ele ainda não foi julgado, ele ainda vai ser julgado. Mas, por enquanto, ele está na terra como governante. Tanto é que, quando ele vai tentar Jesus lá no deserto, ele fala assim, olha, Jesus, se você prostrado me adorar, eu te dou tudo isso, porque tudo isso é meu. Tá? Ainda é dele, sabia? Eu não falei isso, mas a terra ainda é de Satanás. Ela não foi ainda reconstituída. Por quê? Porque precisa acontecer algumas fases. E a primeira fase é espiritual, tá? A salvação do homem espiritual. Então, a terra ainda vai ser reconstituída, restaurada, que a gente vai falar lá no milênio. Tá? Mas, por enquanto, Satanás ainda é o Deus desse século. O mundo jaz do maligno. Tá? É ele, vamos dizer assim, que manda no pedaço. Agora, por que não é tão ruim? Satanás, o mundo poderia ser pior. Sabe por que não é pior? Porque a gente está aqui. Porque o dia que a gente sair daqui, aí sai de baixo, meu amigo. Aí é a grande tribulação. É que a minha dúvida seria, por que Deus lançou na terra o diabo, sabendo que ele ia fazer o paraíso? Sabendo o quê? Que ele ia fazer o paraíso para o homem. Ele deu o paraíso, não deu o jardim do Éden? Sim. Por que ele lançou o diabo na terra, que praticamente ele possuiu e atentou a Eva? Porque ele não lançou em outro lugar? Tá. Essa é uma pergunta que quando Jesus vier ou alguma coisa acontecer, você pergunta para ele, porque não tem como falar. É uma coisa, por que Deus criou o homem? Porque ele quis, deu na telha, ele quis. Por que Deus não lançou o diabo num outro lugar em Marte, não na Terra? Porque ele quis. Não sei. Mas o livre-arbítrio já vinha de uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Já era uma... mas daí você abre pano para manga e fala assim, Deus colocou Satanás lá para dar uma ajudinha para Adão pecar mais fácil, né? Mas a escolha, Adão já tinha com a árvore do conhecimento do bem e do mal, entendeu? Já estava lá. Deus já tinha falado, não come dessa. Porque a do mal tinha o quê? Fala no microfone, amor. Não, assim, eu estou pensando, raciocinando aqui junto. Se a serpente estava lá, né, a serpente estava lá no paraíso, para poder ter acesso, então quer dizer que Satanás estava lá mesmo. Estava, mas eu estou dizendo, por isso que eu estou falando que Satanás foi lançado na terra, entendeu? Sim, ele estava lá. Então, mas eu acho que, por que Deus lançou aqui? Até porque, como Deus é um Deus justo, aí o homem ele teria a oportunidade de escolher entre o bem e o mal. E o acesso ao mal ali, no caso, era Lúcifer. Não sei. Sim. Exatamente. Exato. Foi antes de... Não sei se tinha alguma outra criação, alguma outra coisa, mas não dá para a gente saber. Eu sei que a Terra ficou em caos. Eu acredito que foi quando Lúcifer foi lançado na Terra. Ele estava permitido estar lá dentro do Éden, no caso. Como é que é, amor? Ele foi permitido estar lá dentro do Éden, no caso, né? Então, sim, ele tinha ali um livre acesso, né? Era dele. Era assim, ele foi lançado lá, tanto é que ele fala que era dele, entendeu? Aí Adão tomou, aí ele tomou de Adão.
E eu acho que também, por exemplo, Deus poderia ter expulsado o diabo quando criou o homem, mas não, ele deixou até para isso, para que as coisas fossem naturais. Ô, Cauê. Ô, quem tá? Me chama. Paz de Deus. Paz de Deus. Aleluia. Paz do Senhor, igreja. Você não pode me complicar, hein, que você é do Perdão. Ó, eu vou ler o que está na minha Bíblia. Não sei se minha Bíblia está diferente de vocês. Mas é essa Bíblia aqui que eu tenho. Eu queria que você explicasse isso aqui, ó. Ixi, quando o cara Eu faz tenho isso muita, aí, o cara eu vai tenho querer muita me ferrar. dúvida, ó. Sucedeu que quando os homens começaram a se multiplicar sobre a terra, eles nasceram filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tornaram para si mulheres de todas que escolheram. Então disse o Senhor: meu espírito não lutará para sempre com o homem, porquanto ele é carne. Contudo, os seus dias serão 120 anos. Naqueles dias havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Essas foram valentes na antiguidade, homens de renome. Isso que eu não entendo agora. O Senhor viu que a maldade do homem era grande na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Então o Senhor se arrependeu de haver feito o homem na terra, e lhe pesou no coração. E disse o Senhor: destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como os animais, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de ter-os feito. Mas Noé achou graça aos olhos do Senhor. Aí você tem dúvida no arrependeu ou nos néflins aí, nos caras, nos anjos maus que se interessaram pelas mulheres? Porque ele fez o milênio, se ele podia ter acabado com tudo logo, não tem nada disso. Isso mostra a nossa insignificância diante do plano dele. Eu acho isso. A nossa se acha Insignificância. diante do plano dele? Do plano dele. Por quê? Ele poderia ter acabado com tudo. E ele aliançou a sua aliança com Noé e colocou no céu ainda, para provar, né? Eu acho isso muito bonito. Mas ele achou graça em um homem. E ele ia destruir tudo, entendeu? Eu não entendo, não consigo entender isso dele. Ele poderia ter acabado, por que ele não acabou? Já. E poderia ter acabado com a raça humana? Já. Então, mas veja bem, se ele resolve fazer o plano de substituir tudo, é porque ele não tinha intenção de acabar, por mais que a Bíblia diz que ele se arrependeu, e aí uma questão de tradução, porque também a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, como é que é? Se arrepende ou não se arrepende? Ora, vamos ler certinho, vamos tentar interpretar. Será que quando foi transliterado, será que realmente significava se arrepender? Entendeu? Tudo isso tem que colocar na mesa. Agora, Mas a palavra, o versículo 7 fala: e disse o Senhor. É a fala dele, não é a fala minha. E disse o Senhor: destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como os animais, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de tê-los feito. não, tudo bem. Isso basta destruição também. Destruirei da face da terra. E realmente destruiu. Não foi? Não veio a Arca de Noé? Mas foi todos? Não foi. Então ele não destruiu a raça humana. Ele ainda acreditava na raça humana e ainda tinha gente que chamava a atenção dele. Entendeu? Então tinha gente que valia a pena. Você entendeu? Por isso que ele insistiu no ser humano a partir de Adão. E Noé veio a partir de Adão, obviamente. Então Deus não destruiu completamente. O que talvez possa ter acontecido com outras criações. Pô, mas que negócio é esse? Deus fica fazendo criação e vai e destrói. Cara, aí você entra num looping em que você for ficar pensando só assim, você fica louco. Mas, no meu entendimento, Deus amou, cara, esse mundo, a raça humana, de uma tal maneira que ele bolou um plano, mesmo o homem sendo tão ruim, a ponto dele chegar a se arrepender. Putz, não está dando certo, está difícil. Vou ter que começar do zero de novo. Mas ele começa do zero de novo. Não porque, Deus é onisciente, ele sabia de tudo. Lógico que ele sabia de tudo, mas assim, cara, existe sempre por mais que seja tudo a graça de Deus, mas existe uma contrapartida do homem para alcançar a graça de Deus. Sabe? Então, assim, Deus viu em Noé, Noé demonstrou essa graça. Então é que ele fala assim, viu Deus, como é que está o texto aí? Achou graça aos olhos do Senhor. Achou graça aos olhos do Senhor. Então, assim, ele viu que valia a pena ainda insistir na raça humana. Mesmo estando do jeito que está Noé, valia a pena por Noé. Aí a gente vem, a raça humana veio toda de Noé. E está valendo a pena ainda por quê? Porque ele vai fazer um milênio, novos céus, nova terra, por isso que vai valer a pena. Ele tinha os olhos lá na frente, falou, vai valer a pena. Por mais que, lógico que doeu em Deus tudo isso. Ele falou assim, meu, que coisa terrível que o homem está fazendo.
Mas assim, ainda vai valer a pena. Por um só ainda vai valer. Existe uma passagem, na verdade, Mateus 24, que fala assim que os últimos dias serão como os dias de Noé. Sim. Você acha que aquilo que nós vivemos hoje como os dias de Noé? Porque o homem perverso, ele praticando a maldade, eu não assisto TV, o jornal, mas eu sei que dentro da igreja tem escândalos, porque eu não vejo um Deus na nossa igreja, eu vejo um Deus no mundo, se a gente está falando da criação. E quando eu vejo Deus no mundo, eu vejo, por exemplo, o escândalo da igreja católica, ou a menina, e não sei o quê. Qual é a posição da igreja nisso? Tipo, a gente está vendo como o dia de Noé, olha como as coisas estão, não está normal as coisas. Eu não consigo olhar para isso e falar assim, cara, tá normal, vou continuar orando, vou continuar não sei o quê, como normalmente. Não. Eu acho que nós vivemos agora o mais perto possível da volta de Jesus, com sinais e provas bíblicas de tudo isso. Sem dúvida. E eu acho que é até proposital você estar aí. E eu fico feliz por isso. Até o quê? Proposital você estar falando disso agora na igreja, a gente atentando para isso e muito feliz por isso. Mas assim, assim, a tendência é, óbvio, piorar. Na grande tribulação vai ser pior ainda, vai ser uma bagunça. Mas assim, a gente, quanto à questão de escândalos na igreja, isso vai acontecer, não foi o último, vai ter mais. Mas assim, qual que é a nossa função? Cara, Deus apostou em Noé, você entendeu? Ele apostou em Noé, e ele criou uma instituição que se chama igreja, e que não é porque eu vejo pessoas que estão na igreja, aparentemente se dizem santas, e a gente vê escândalos, que eu vou me corromper, eu vou desistir de lutar pela igreja, porque eu sei o poder que a igreja tem, porque Deus instituiu a igreja lá, Jesus disse assim, gente, a igreja vai ser instituída, o Espírito Santo vai descer, sabe? Vai ter um monte de perrengue, vai ter dificuldade, dentro da igreja vai ter escândalo, na época de Paulo tinha escândalo, sabe, o cara que se envolveu com a madrasta, então assim, vai ter e vai continuar tendo, mas vai existir alguns que vão encontrar graça, entendeu? Que vão encontrar graça diante dos olhos de Deus. Eu quero ser esse, e você também eu tenho certeza que quer. A palavra de Deus fala sobre ele buscar uma noiva limpa, né? Uma noiva que não é mercadoria, uma noiva que é a noiva de Cristo. E eu creio que a noiva de Cristo é perfeita. Ufa, estão ouvindo? A palavra diz que ele vai vir buscar a noiva. Nós somos a noiva de Cristo e eu creio que Cristo é perfeito, a noiva de Cristo tem que ser perfeita. Limpa. Não tenha dúvida. É isso. Não tenha dúvida. E ela vai ser uma noiva sem mancha, sem mácula. Programa livre volta. Ô Cauê, viu? Uma dúvida que eu tenho desde assim, criança, mudando de pato para ganso, de inferno e tal. Cadê o Jonathan? Aqui. Perdão. Tipo assim, por exemplo, tem muitos índios, por exemplo, que nunca ouviram de Jesus. Depois que Jesus morreu, tal, ele desceu. Esses índios que nunca ouviram de Jesus, eles ouviram na pregação lá também? Essa é a primeira. E depois, por exemplo, agora, no Brasil mesmo, tem aldeias que nunca viram pessoas e tal. Eu fiquei sabendo que tinha um helicóptero passando, os caras tirando flecha lá no helicóptero e tal. Esses, digamos que eles morrem, como vai ficar isso aí, sabe? Tipo, quando eles morrerem, Jesus vai lá descer no inferno de novo? Para onde eles vão? Assim? Não, a questão é o seguinte, morreu, depois da morte é o juízo, não tem o que se fazer, a Bíblia é muito clara em Hebreus, né? Mas assim, é uma questão muito complicada. Por exemplo, Deus manda a criança para o inferno? Deus não manda a criança para o inferno. Deus não é louco. Na verdade, não é que Deus manda. Deus, na verdade, não manda ninguém para o inferno, né? O homem, ele vai com a sua própria perna para o inferno. Mas assim, tem que deixar bem claro isso, né? Que Deus não manda. Na verdade, assim, a gente já está indo para o inferno. O que Deus faz é tirar a gente de lá, né? A pessoa fala, Deus vai mandar para o inferno. Não, você foi para o inferno, agora Deus está te tirando. Mas a Bíblia fala que nem os loucos errarão. O que eu entendo, né? Que nem os loucos errarão o caminho. Por exemplo, pessoas que têm demência, por exemplo. Cara, essa pessoa não vai ter consciência nunca de que Jesus morreu na cruz, que é o meu Salvador. Ela tem uma demência, um distúrbio mental. Ué, tem um distúrbio mental e ela vai para o inferno? A gente precisa entender um negócio, cara. A Bíblia, ela trabalha com uma regra geral. Mas não é porque ela trabalha com uma regra geral que não existem
algumas pinceladas de exceções conforme Deus quer fazer. Tem a primeira ressurreição, mas só acontece naquele momento? Não é assim que funciona. Elias foi uma carruagem de fogo, Enoque foi retirado da terra. Então, assim, mas não era um tempo certinho para acontecer uma regra. Às vezes não tem essa regra certinha. Vamos dizer assim, 98% é a regra. Sabe? Mas, assim, Deus não é louco de repente, deixar uma pessoa que não tem... Essa é opinião, tá? Isso é tudo questão de opinião, porque a Bíblia não garante isso muito claramente para a gente, entendeu? Então, é porque esse versículo de nem os loucos errarão, eu acho que não está aí à toa. Então, eu acho que, por exemplo, a pessoa que não tem demência, ou talvez a pessoa, o índio, né, que nunca recebeu a informação de que Jesus... Tem uma passagem na Bíblia que Paulo está num determinado lugar e fala assim, olha, esse aí que vocês estão cultuando, na verdade, esse aí é Jesus, só que vocês não sabiam, mas então as pessoas já cultuavam, mas não sabiam, entendeu? Tem uma passagem no Novo Testamento que acontece isso. Então, fica aí a critério, na verdade, de Deus. Eu já vi muito pregador falar, inclusive evangelista famoso, que na verdade não são todos que vão falar o nome de Jesus e serão salvos, entendeu? A regra é essa, mas entenda que existem essas exceções para pessoas que realmente ou têm um problema mental, não sei, sinceramente, não sei nessa parte de a pessoa nunca ouviu falar. Eu, sinceramente, cara, eu acho muito esquisito, né? A pessoa nunca ouviu falar, ela não teve a oportunidade de saber, e ela, de repente, caminhar. Eu acho esquisito, mas tem gente que não acha. Mas é uma questão de achômetro. Não tem como a gente falar assim, você entendeu? Sim. Tem muita coisa que não tem como a gente ter a certeza absoluta. Judas foi para o inferno ou foi para o céu? Cara, eu não falo nada. Não falo nada. A gente vai descobrir lá você entendeu? Algumas coisas a gente só vai descobrir lá. Tem um livro que chama Fator Melquisedeque, né? Sopa. Ele é um livro que ele fala muito disso, e ele fala que em todas as civilizações, em todos os tempos, existe um fator que aponta o Messias. Então, ele não sabe que é Jesus Cristo, mas é um fator que vai apontar, em todas as civilizações tem. Né? E a própria Bíblia diz, o Cauê vai falar até melhor disso, que Jesus ele vai voltar quando todos ouvirem, né? Falar sobre isso. A segunda vinda física, a física, não é arrebatamento, ela só acontece quando a disseminação do evangelho for a todas as nações. Então ainda vai ter uma chance para... Exatamente. E isso vai acontecer só lá no fim da tribulação. Tá? A disseminação do evangelho, não é nem antes do arrebatamento, é só na tribulação. A gente não vai estar mais aqui para ver. Assim creio eu. Eu acredito que quem não tem o conhecimento do que é certo e do que é o errado, não pode ser condenado. Então, sobre o que o Jonathan falou, eu acredito que não pode haver condenação se a pessoa não sabe o que é certo ou o que é errado. Então, não tem como você julgar, não tem como ter juízo. Faz sentido. E as duas perguntas que eu tenho é sobre Adão e Eva. Você acha que eles foram salvos? Sim. Adão e Eva, esse eu tenho certeza, 99,8. Por quê? Por quê? Achômetro. Tenho sensação. Tá certo. E a outra pergunta é, quando Lúcifer foi lançado à Terra, ele era um espírito. Como que um espírito pode causar um dano à Terra se ele não é uma forma física? O impacto, né, que você fala, para gerar um tipo... Excelente pergunta. Mas pode. A gente não vê... Mas, se tem muito... Não é porque o reino espiritual, que ele é só espírito, e ele não consegue... Não é ghost. Bota a mão que atravessa. Não. Tem muita... Aí, experiências, tá? Se eu lembrar alguma coisa bíblica agora, eu falo, mas assim, experiências. É porque o diabo, ele tem que possuir algum corpo, né? Sim, o desejo dele não tem uma ter casa, corpo. ele sempre está possuindo alguma coisa. Sim, eu concordo. O desejo dele é ter corpo, mas não que ele não consiga interferir no natural, até um filme de terror, ou até coisas que já aconteceram, já de pessoas endemoniadas em uma casa totalmente cheia de demônio, bater uma panela, bater uma porta, acontece, tá? Acontece. Então, assim,
um espírito veio até a terra e gerou todo o caos? Cara, eu, sinceramente, não vejo muito problema nisso. Tá? Essa é a minha percepção. Tá? Até porque a Bíblia não deixa isso claro. Isso aí é um achômetro meu. Tá bom? Não vejo muito problema nisso, não. Agora não me vem à mente nenhum versículo para poder rebater. Né? Só se ele possuiu alguma forma física de algum objeto e destruiu a Terra, né? Aí só Deus sabe, meu amigo. Mas a que ele Júlia tem está explicando aqui que... Ó, eu vou falar um negócio, não sei se está certo ou se não está. Mas Lúcifer, ele era um ser de luz. E tem uma teoria na física que fala da dualidade, da onda-partícula. Então, ao mesmo tempo que é uma onda, a luz, ela tem massa. Então, o impacto pode ter, sim, ter gerado. Aí, ó, tá aí, ó. Ô, louco, palmas pra Júlia. Cauê. Quem me... Tá. Ô, garoto. Cauê. Na verdade, assim, eu queria compartilhar uma linha de raciocínio e ver qual que seria a opinião de vocês. Uhum. É muito parecido com a questão do que o Jonatinhas falou. A palavra de Deus fala que ele se revela na criação. Então, eu acredito que existem pessoas que já morreram sem ouvir falar de Cristo, e eu acredito que vai ter milhões de pessoas que vão morrer sem ouvir falar de Cristo. Uhum. Então, assim, se Deus se revela na criação e a pessoa tem uma consciência do que é certo, do que é errado, e ela se prostra diante de um Criador desconhecido, eu acredito que ela tenha salvação, mas que isso também seja a obra de Jesus na cruz. Cara, pode ser. Quem sou eu para julgar e falar que não? Entendeu? Não tenho essa autoridade aí, não posso falar que é uma doutrina. Pode ser realmente. Realmente, ó, a natureza, pô, se o cara está vendo que tem... eu acho que é um pouco diferente, né, do cara que vê como funciona, por exemplo, o meu sistema digestivo e vê que alguém inteligente fez isso. Né? Não tem como isso funcionar da forma que funciona, tudo perfeito, sendo que alguém inteligente fez. Agora, é diferente do cara falar assim, o cara ateu, e falar assim, eu não acredito em Deus, nada... Agora, é diferente de uma outra pessoa também, que não tem, nunca recebeu, nunca vai receber, um índio, e de repente ele tem um ser divino, você entendeu? Só que aí é uma questão de achômetro, a gente só vai saber isso na agora, não tem como dizer. Mais uma. Plausível. Kiko, quer fazer uma? Retrocedeu, irmão? Amém. Mais alguém, gente? Dá para fazer mais uma. Amém. O que foi? Eu acho que ela queria um mais específico. Ezequiel, né? Ezequiel fala da queda de luz. Deixa eu ler Ezequiel. Isaías fala também. Ezequiel acho que fala também. Isso, olha lá. Como você caiu dos céus, a estrela da manhã, filho da... Bem lembrado esse versículo. Como você caiu dos céus, a estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguirei o meu trono acima das estrelas de Deus, e me assentarei no monte da Assembleia, o ponto mais elevado do monte, subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo, mas as profundezas do Seol você será levado, irá ao fundo do abismo. Enfim. É verdade, bem lembrado esse versículo. Amém, irmão? Amém. Se quiser, eu fico até meia-noite, não tem problema. Estou aqui para servir. Pode, Alexandre, até meia-noite. Coitado, não, Alexandre não vai gostar da ideia. Amém, irmãos, queridos. Olha, Cauê, muito obrigado. Ô, Lindão, tamo junto. Obrigado pela sua disponibilidade. Ana também, é muito bom ter vocês aqui sempre. Obrigado pela...